Muito bem. Então, a doutora já está aqui. Doutora, aquele abraço, boa tarde. Boa tarde, Imogênio. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. Prazer todo nosso. Bom, tô doido que chega nesse terceiro item, né? Eu fiquei interessado em saber isso. Mas, doutora, pela ordem aqui, o auxílio acidente, como é que é isso? Então, Imogênio, esse auxílio, muitos segurados assim, têm direito, principalmente aqueles que já receberam auxílio doença, e às vezes não sabem que tem. E é uma rendinha a mais aí, né, que a pessoa pode receber mesmo trabalhando. Como que funciona o auxílio acidente? Ele é um tipo de indenização que o INSS paga àquele segurado que teve uma redução da capacidade laborativa. Como que funciona isso? Vamos supor que o senhor João estava trabalhando. Sim. E aí sofreu um acidente no trabalho e machucou o braço. Aí ele ficou um tempo afastado, recebendo o auxílio doença, aí fez o tratamento certinho, só que ainda assim ele não consegue fazer todo o movimento com o braço. Ele teve uma redução da capacidade dele. Sim. Nesses casos, o INSS paga o auxílio acidente pro senhor João. Entendeu? E o interessante, mesmo ele trabalhando. Então ele pode retornar ao mercado de trabalho, pode continuar no cargo dele, na empresa que ele trabalhava, só que ele ainda recebe essa indenização do INSS. Não é no valor de um salário mínimo, tá? Esse é o único benefício previdenciário. Isso, que pode ser menor do que um salário mínimo. Mas assim, ainda que seja R$550, já é um acréscimo. Já ajuda, né, doutor? Já ajuda. Eu vou fazer uma pergunta de um amigo meu aqui da rádio, trabalhava comigo no esporte. Ele está com insuficiência renal. Ele estava apenas sendo medicado pelo Dr. Sérgio, mas chegou uma hora que ele teve que fazer, tem que estar fazendo a diálise, não é? Sim. E a gente sabe que a diálise ela é temporária, porque até a própria veia, que tem que colocar lá as seringas, as agulhas, tem uma hora que a veia não suporta mais. Aí tem que partir pro transplante, não é? Então, o doutor Sérgio, né, ele encaminhou o Antônio Geraldo para o INSS, ele está recebendo um auxílio doença. Sim. Isso quer dizer que ele não pode usar o microfone, doutora? Então, a gente, na verdade, tem que ver assim, como ele só exercia essa profissão antes da... Só ele era vereador, mas, como se diz, perdeu a política, né? Hoje não mais. Não, mas quando ele ficou afastado, ele não era vereador mais. Não. Não, né? Não. Porque, assim, existem situações que se a pessoa trabalhava em 2 locais diferentes e num dos locais ela sofreu alguma lesão ou doença que deixou ela incapacitada para aquela função, ela pode continuar trabalhando em outra função e receber o auxílio doença. Só que isso não é a regra. A regra está incapacitado para o trabalho, temporariamente se afasta do trabalho e recebe auxílio doença. Mas existe essa exceção. Mas o trabalho dele é com a voz. Aí como é que fica, doutora? Então, e aí ele teria que passar por uma perícia do INSS para avaliar a situação. A situação dele, assim, até procure um advogado para ele ser bem orientado, analisar os laudos médicos dele, talvez conversar com o médico dele para ver como que pode ser feito esse laudo, de modo que fale que ele tem que receber, tem que ficar afastado, mas que ele trabalha com a voz. E aí é todo um processo, tanto administrativo e judicial, que ele vai ter que passar pra gente analisar essa possibilidade, entendeu? Porque assim, a regra tá afastado, tá com alguma doença ou lesão, tá afastado do trabalho, recebe auxílio doença. Voltou a trabalhar, suspende o auxílio doença. Mas existe essa exceção. Aí a gente tem que ver o caso dele. Tá certo, doutora. Tá vendo, Geraldo? A doutora deu uma explicação aqui que serve muito para você, hein, camarada? Mas ele está na mão de um grande médico, o doutor Sérgio Damião, né? Sim, que é um perito em Cachoeiro, nesses casos, né? Doutora, nós temos aqui agora tipos de assegurados. Vamos lá. Eu trouxe esse tema hoje porque acontece muito lá no escritório. A pessoa chega e fala: ai, doutora, eu não sei com que código eu tenho que contribuir, eu não sei como que eu tenho que pagar o INSS, eu quero começar a pagar.
Ou então fala, doutora, e agora saí do emprego, o que eu vou fazer agora? E aí, por isso que eu resolvi trazer esse tema para cá, porque eu acredito que seja a dúvida de muita gente. Dentro do INSS, nós temos vários tipos de segurado. Tá? Mas existem aqueles que são obrigatórios e os que são facultativos, ou seja, obrigatório que não tem jeito, tem que pagar mesmo o INSS. O facultativo é que ele tem a opção de não pagar. Mas, doutora, para receber não tem que pagar ou pagar? Sim, exatamente. Só que aí, assim, o facultativo, vamos começar por eles então, né? Sim. O facultativo é a pessoa que ela tem a opção de não pagar o INSS. Então, assim, às vezes ela não é obrigatório para ela. Consequentemente, ela não recebe benefício previdenciário. Se ela não está pagando, não tem direito a benefício previdenciário. Mas ela pode pagar. Entendeu? Por exemplo, estudante, já tem mais de 16 anos, precavido, quer pensar já na aposentadoria, quer talvez assim... tá essa pressão fazendo estágio em algum outro lugar, já quer se prevenir. O estudante ele pode pagar como contribuinte facultativo. Não é obrigatório, porque ele não está Mas, por exemplo, o aluno que está no terceiro ano vamos dizer assim, do curso científico, né? Ele paga... Ele tem que completar todo aquele tempo normal para receber isso? Ele fica como segurado do INSS. Sim. E uma vantagem para ele é que esse tempo que ele já está contribuindo agora, mesmo com 17, 18 anos, não está trabalhando, mas está contribuindo, aumentam as chances dele aposentar mais rápido. Sim. Se acontecer outra reforma da Previdência, né, daqui a uns anos, que com certeza vai acontecer, a gente deve passar por outras reformas aí a longo prazo. Mas, então, assim, é tempo de contribuição que ele vai utilizar para aposentadoria. Aí as pessoas às vezes brincam assim, não vou pagar INSS não, porque eu nunca vou aposentar. Vai, se começar a pagar antes do INSS, vai aposentar sim. Pois aí, se ficar doente, ele tem toda a assistência, ele não é? Ele tem toda a assistência do INSS, exatamente. Então, aí, no caso, a dona de casa também, que às vezes não trabalha fora, só trabalha em casa mesmo, ela tem a opção também de pagar como facultativo. Ela pode ir lá no INSS e pagar o valor todo mês da contribuição dela. E aí, se acontecer alguma coisa, tem direito ao auxílio-doença, tem direito à aposentadoria por invalidez. Vamos voltar no exemplo desse jovem. Vamos supor que ele está pagando lá o INSS, começou com 16 anos. Com 18 anos, Deus me livre, ele sofre um acidente de carro e não perde o movimento dos membros. Ele já tem o direito à aposentadoria por invalidez. Entendeu? Sim. Então, assim, é uma prevenção para ele. Lógico que a gente nunca pensa nisso, né? Não pensa no pior. Mas acontece. Doutora, e uma doméstica que nunca pagou, já trabalhou e está lá desamparada, não tem nada. Então, ela pode requerer? Aí você fala empregado doméstico? Sim, então. Ou a mãe também, solteira, não é, e tal? Existe uma diferença da empregada doméstica e a do lar. Sim. A do lar é a dona de casa que fica em casa mesmo, não trabalha. Sim. Paga como contribuinte facultativo. E se não contribuiu, tem direito? Não. Não tem. Não tem direito. Não está pagando INSS, não tem direito a benefício. Uhum. Já a empregada doméstica, até outubro de 2015, a contribuição era pela GPS, pela guia da Previdência Social, de responsabilidade do empregador. Tá? É bem bom deixar claro isso, porque acho que é da empregada, mas não é não. O empregador que é responsável por pagar a guia dela. A partir de outubro de 2015 veio o E-Social. Então agora ficou mais fácil ainda para os empregados domésticos, porque o empregador tem que pagar por ali. Então, assim, e aí ela já entra na categoria de segurado obrigatória do INSS. Que aí dentro dos segurados obrigatórios a gente tem o segurado empregado, o trabalhador avulso, o contribuinte individual, que são pessoas que exercem atividades remuneradas, que têm salário ali todo mês, que têm renda e são obrigadas a contribuir para o INSS. Entendeu? Tá certo, doutora. E aí, só assim, posso continuar? Claro que pode, fica aí, doutora. A questão até dos segurados empregados é que ele não precisa se preocupar com a contribuição, porque a contribuição é feita pelo empregador. Trabalha para a empresa paga. É instantâneo, né? É instantâneo, não tem que se preocupar com nada. Já no caso do contribuinte individual, ele tem que se preocupar. Mesmo que ele preste serviço para a empresa, aliás, se ele presta serviço para a empresa faz o repasse do INSS dele hoje, mas ele pode complementar também, tá bom? E aí, a dúvida maior que tem dentro desses
critérios de qual que eu vou pagar e tudo mais, é a questão de qual o valor que vai pagar para o INSS. Porque o contribuinte individual, 20% do valor que ele recebe. Se ele quiser pagar 20% sobre o teto, ok. 20% sobre o salário mínimo, ok. 20% Mas, por exemplo, se ele está na faixa de 1.000, ele quer pagar em cima de 4.000, ele pode? Pode. Pode? Aí, quando ele aposentar, ele vai receber em cima disso? Porque aí o valor da contribuição dele aumentou. É vantagem. Sim, se ele pode, né? Se ele fizer um planejamento previdenciário bem feito, ele pode ficar aí variando entre contribuir sobre o teto e contribuir sobre o mínimo. O teto é 6.000 e alguma coisa. E aí ele pode aposentar até com teto. Se ele fizer alguns períodos sem contribuição sobre o teto. Quer dizer, o teto é 6.000 e alguma coisa. Ele teria que pagar 20%, 120 reais por mês, se for redondo, não é? Vai dar mais um pouquinho. Não é 6.000? 20%, é 6.130 o teto. É porque tem um pouquinho mais, né? E aí ele paga esse valor um pouco maior agora. Certo. Tá? Se ele quiser depois pagar sobre o salário mínimo, ele pode também. O contribuinte individual tem essa facilidade. Só que também existe o contribuinte individual do plano simplificado, que ele vai pagar menos, ele paga 11% do salário mínimo. A única questão é que quem paga sobre 11% do salário mínimo não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Vai ter aposentadoria por idade, por invalidez, pelos outros benefícios, ok, mas por tempo não. E vai ficar limitado no mínimo, né? Exatamente. Fica limitado a um salário mínimo. Ainda tem o facultativo de baixa renda. Por isso que o pessoal fica confuso. Explica isso aí, doutora. O facultativo de baixa renda paga 5% do salário mínimo. E aí, às vezes, a pessoa vai lá fazer o pagamento o seu Face está bombando lá, está chegando mensagem. Depois eu quero que você registre esses nomes aqui. O 5% do salário mínimo é bem menor, né? O valor da contribuição. Só que ele é exatamente para quem é de baixa renda, para quem não tem renda mesmo, não consegue trabalhar. E aí pode ser a pessoa que faz trabalho doméstico, a dona de casa. Tem que ter cadastro num CAGE único, entendeu? E aí tem cada um desses itens tem um código deles para fazer a contribuição. Mesmo porque para fazer esse levantamento em todo o Brasil tem que ter códigos, né? Sim, facilita, né? Chega lá, digitou. Isso aí, vai preencher a guiazinha, coloca o código de qual você quer. Quero contribuir esse mês como contribuinte individual. E aí eu coloco o código de mas pode variar de um mês para o outro? Pode, porque a pessoa, por exemplo, do plano simplificado e do contribuinte individual. Vou colocar aqui, esse mês não teve tanta renda, foi baixíssima, e aí ele vai contribuir sobre o 11% do salário mínimo ali só para manter. Mas mesmo que num mês ele pague menos, ele vai ter os mesmos direitos? Vai ter o mesmo direito, ele continua com a qualidade de segurado dele. E aí depois, se ele quiser, ele pode complementar esses 11% para chegar a 20%. E aí depois ele paga a complementação de 9%. Então, assim, aí entra o planejamento previdenciário, que eu falo que é ideal para todo mundo, né? Então, se a pessoa está nessa, vai lá no escritório da doutora Camila, você vai orientar com os mínimos detalhes. Aí a gente faz o planejamento previdenciário, orienta tudo, mesmo que não seja o caso de planejamento. A gente passa os códigos que a pessoa tem que contribuir, dá uma orientação, porque, assim, para não ter problema na hora da aposentadoria, né? Porque às vezes a pessoa tem um tempo, doutora, eu contribuí 30 anos, 35 anos. Aí quando eu vou ver o CNIS dela, tudo como um plano simplificado. Aí complica tudo. Doutora, vamos falar agora, eu achei até interessante aquela hora que estava conversando em off, sobre o auxílio reclusão. O cara vai e faz uma bagunça e machuca muita gente, acaba com famílias e tal, aí ele vai para lá, vai fazer lá a reclusão, preso, né? E aí tem salário para essas pessoas, é o mínimo, doutora? O que acontece? O auxílio reclusão é um tema que causa muita polêmica, porque tem muitos mitos em volta dele. Um deles é esse, que o preso recebe salário. Não, gente, o preso não recebe salário, não vai para ele. Ele fica lá preso sem salário, do INSS não está pagando nada para ele. E quem recebe esse benefício do INSS são os dependentes dele.
É a esposa, o filho. Os filhos. Na verdade, a gente cria esse preconceito com auxílio reclusão, porque a gente já imagina logo num cara que assaltou uma loja, uma empresa, alguma coisa que assim. Que matou alguém. Mas aí imagina que às vezes o cara tá saindo do trabalho, morrendo de sono, trabalhou a noite toda, pegou a moto dele, foi pra casa de manhã cedo e atropelou uma pessoa, a pessoa morreu. Então, assim... E aí esse cara tava trabalhando, tem uma família em casa, tem um filho pequeno, tem uma esposa. Às vezes a gente não coloca ele como um bandido, no sentido de ser um criminoso, de estar traficando, de estar assaltando, essas coisas. Mas ele trabalha, ele tinha uma pessoa em casa esperando por ele. E aí, como ele contribuía para o INSS, a família dele tem direito a esse auxílio reclusão. Até porque tinha o salário dele ali para manter a renda da família. Então, ele foi preso, cadê esse dinheiro? Então, o INSS paga esse benefício. Então, assim, existe esse preconceito pelo auxílio reclusão justamente da forma como a gente pensa primeiro no benefício. Quer dizer que o preso não recebe, a família que recebe. Então, exatamente, o preso não recebe. É um preconceito. Existe esse preconceito que a gente pensa nisso. Mas, assim, até o preso, o bandido que eu falo de entrar armado numa loja, de fazer um mal a alguém, roubar uma empresa, enfim, matar outra pessoa, se ele não estiver pagando o INSS, a família dele também não recebe nada. Entendeu? Então, assim, se ele for um bandido, ele poderia ser um pouco mais inteligente de pensar, vou contribuir aqui com o INSS para... Quer dizer, a família não vai ter nada se ele não pagou. Não, se ele não paga, ele não recebe, entendeu? E é interessante falar que ainda existe uma classificação dos dependentes. Tem que ser a esposa, o cônjuge dele, companheiro. Quer dizer, obedece uma escala. Sim, exatamente. Tem que ser um filho menor de 21 anos, ou então um filho inválido. Se não tiver ninguém nessa categoria, os outros têm que comprovar a dependência financeira do preso. Ainda o preso tem que receber o salário de baixa renda, tem que estar limitado, se não me engano, está em 1.300 ou 1.500, por aí. Então, se ele recebe mais do que isso, também o dependente já não tem direito ao auxílio reclusão, entendeu? Então, assim, tô trabalhando, fui preso, quando pratica um crime... Quer dizer que aquela história que eu já ouvi tanto aí na rua, 2 salários que paga... Conversa fiada. Fiada. Inclusive, hoje o salário do auxílio reclusão está limitado a um salário mínimo, não é mais nem menos. Então, 1.000 e alguma coisa. 1.100. E aí o preso ainda tem que ter uma carência mínima do INSS. Falei, né, teve uma mudança que estipula hoje de 24 meses. Então, assim, ele tem que pagar 24 meses, todos os meses, sem atrasar nem nada, para ter direito ao auxílio reclusão. Então, não é assim também, como eu paguei hoje, mês que vem foi preso, minha filha tem direito. Não, ele tem que contribuir durante 24 meses. Senão, não tem direito a esse benefício. Entendeu? E aí também, Eugênio, ainda sobre o auxílio reclusão, se ele for empreender fuga do presídio, o auxílio é cessado, e aí o presídio comunica rapidinho para o INSS. Porque a primeira coisa que ele faz primeira coisa que ele faz é passar a mão nos filhos, na esposa, enfim, fugir, né? E aí o benefício cessa na hora. Se ele falecer dentro do presídio, também o benefício é cessado. Mas peraí, se ele faleceu do presídio, a família está lá recebendo, aí corta? Aí corta o auxílio reclusão e vira pensão por morte dele. Mas vai receber então? Recebe a pensão por morte. Outra coisa, se ele estiver em regime aberto, ele não tem direito também, porque se ele está em regime aberto, ele está trabalhando. Pode trabalhar, pode ir. Exatamente. Então, assim, tem todos esses pontos no auxílio reclusão que as pessoas não conhecem. E aí vem esse preconceito todo. Tá certo. Então, olha você que está aí nos ouvindo na entrevista com a doutora Camila. Foi falado aqui no auxílio acidente, né? Muito bem explicado. Foi falado sobre o tipo de assegurado, os códigos, né? E que são muitos, né? E o auxílio reclusão, atenção, você que está falando bobagem por aí, eu já vi tantas vezes, o preso está lá e está recebendo mais do que a gente. Não é isso. É um salário e não vai para o preso, vai para a família. Vai para a família, exatamente. Está certo. Doutora, antes da gente finalizar, a senhora pode ler ali quem